Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Kniper. Vamos falar sobre o Olivier Giroud, atacante francês que atualmente atua pelo Milan e que, segundo as últimas reportagens, quer uma experiência no futebol fora da Europa, né? E olha, muita gente aqui no Brasil esfregando as mãos e vislumbrando a ideia de ter o Giroud dentro de sua equipe. E já vou aqui falando, tem muita gente que desrespeita o Olivier Giroud, trata como se fosse um bagre. São pessoas que não sabem absolutamente nada de futebol. Para se ter uma ideia, mesmo aos 37 anos de idade, o Giroud nessa temporada no Campeonato Italiano tem 12 gols e 8 assistências em 22 jogos. E com 20 foi titular. Então, assim, só para você ter uma ideia da temporada que ele faz. Nas 3 temporadas com o Milan, marcando pelo menos 10 gols, 11 na primeira, 13 na segunda e participando para mais de 15 em todas as temporadas de Série A até agora, e essa vem sendo a melhor, ou seja, teoricamente que era para ser a pior temporada dele, está sendo a melhor, porque ele está com 37 anos, mas o Giroud, para mim, é um exemplo de profissional. Ele pode não ser um gênio do esporte, mas é um cara tão dedicado, tão esforçado, é um cara que trabalha tanto para ficar melhor, mais inteligente dentro do esporte, que consegue ser produtivo até os 37 anos. Quem dera jogadores como o Neymar e tantos outros tivessem a postura do Giroud. Ninguém ia alcançar jogadores tão talentosos se tivessem tal dedicação, entende? E o Giroud é um cara que, assim, sempre trabalhou para ter o espaço dele e não ficou choramingando quando era colocado no banco, entende? O Chelsea, que é um ótimo exemplo, né? Quando o Lampard chega lá, o Tammy Abraham assume a titularidade, começa jogando muito bem, mas tem um momento que há as lesões, há os problemas, e o Giroud estava quase sem nenhum espaço naquela equipe, porém, quando foi acionado, né, ele foi lá, assumiu a titularidade e correspondeu, e todo mundo dizia, né, segundo os repórteres, ele era o primeiro a chegar nos treinos, na época que não era utilizado, um dos últimos a deixar o CT, ajudava os outros jovens talentos, entende? Esse é o tipo de cara que todo mundo quer no time, porque ele é um cara sem estrelismo e é um cara que atua dando 100% de si o tempo todo. E eu acho que assim, se tecnicamente talvez ele não seja o melhor centroavante do mundo, ok, mas em termos de inteligência, são poucos tão inteligentes como Olivier Giroud. Um cara que faz o pivô muito bem, um cara que tem presença diária, é um cara que sabe se posicionar muito bem dentro de campo. Nessa última Copa do Mundo, ele calou muito crítico, fez uma baita Copa do Mundo. O Giroud foi bem demais, né? Foi importante até para a França avançar às semifinais com aquele gol de cabeça, onde ele supera o Maguire naquele cabeceio. Então, assim, o Olivier Giroud é um jogador extremamente inteligente, sabe fazer o pivô, ele é um cara que também tem fisicamente bastante força e é um bom finalizador. Eu acho que muita gente subestima ele como finalizador, mas a quantidade de golaço que ele já marcou não é pouca coisa não, né? Já fez muito gol digno de Puskás, o Olivier Giroud. Não sei se já ganhou, né? Eu sei que já concorreu, mas ganhar o Puskás eu não sei se o Giroud já conseguiu. De qualquer maneira, né? É um cara que quase por onde passou, deixou bons momentos. No Chelsea ajudou o time a se classificar para a Champions na primeira temporada do Lampard, foi fundamental na conquista da Europa League, se não me engano marcou um gol e deu 2 assistências naquele jogo. Então assim, o Olivier Giroud é um jogador inclusive que não tem medo de grandes partidas, está sempre disposto a entregar tudo de si. Para mim, no futebol brasileiro teria vaga em qualquer equipe, sinceramente, né? Louco, mas ele não é titular no Flamengo. Eu não sei, sinceramente, né? Eu acho que assim, o Pedro, apesar de ser muito mais jovem, eu não acho que ele é muito mais veloz do que o Giroud hoje em dia, né? Eu acho o Giroud um jogador que vem pro futebol. Se vier pro futebol brasileiro, isso obviamente, se ele vier pra cá, né? Tipo, ele pode ir pro Oriente Médio, não sei, fazer a previdência dele, porque ele é um jogador que não deve ter recebido, assim, salários tão gigantes como outras estrelas do futebol mundial, né? Mas a questão, se ele vier pra cá, eu acho que, assim, tem times que ele seria um jogador bem especial, né? Tipo, o Vasco vem jogando com uma formação de 2 atacantes. Um deles é o Vegetti, que não deve sair do time, e o outro é o David, que veio do Internacional. Imagina o Giroud e Vegetti fazendo dupla de ataque, né? Poxa, ia ser bacana, né? Vale lembrar que ele vai terminar essa temporada pelo Milan e vamos ver se o Milan oferece mais dinheiro, faz uma reviravolta para ele ficar, porque ele tem sido um jogador muito importante. Aí a gente pensa que outros clubes, né? O Internacional não deve ir atrás, porque já tem Ener Valencia, já tem também o Rafael Santos Borre, né? Mas o Grêmio eu não duvido, eu acho que ele se encaixaria bem por lá também. Pensa assim no futebol paulista, né? O São Paulo já tem o Calleri, mas nada impede de mudar a formação para um esquema com 2 atacantes.
O Corinthians trouxe o Pedro Raul, mas o Giroud coloca o Pedro Raul no bolso em qualquer aspecto, né? Aí a gente pensa assim, Palmeiras, eu acho que seria bacana, né? Até porque o Endrick vai para o Real Madrid e o Giroud é muito mais jogador do que o Rony, né? E assim, o Santos está na segunda divisão, então não dá para considerar muito, né? Cruzeiro, não sei se vai ter capacidade de investir, porque eu acho que o Giroud não vai também vir para cá para receber pouco dinheiro também não. Entende? Pode receber menos do que na Europa se vier para cá, ele teria que estar disposto a isso, mas ao mesmo tempo acredito que o Olivier Giroud vindo para cá, né, tipo, ele estaria disposto a fazer um pequeno corte salarial, né? Atlético Mineiro, não sei se iria atrás, tendo o Hulk e o Paulinho, entende? Eu acredito que o Giroud obviamente poderia disputar titularidade, poderia ser titular nesse time, mas se tratando também da nova diretoria, não acho que eles vão fazer tal investimento, mesmo ele sendo um agente livre, né? Aí você pensa nos clubes no Rio de Janeiro, tem o Botafogo, tem o Fluminense, né? Não acho que eles vão fazer tais investidas, né? O Fluminense já tem o Cano, o Botafogo tem o Tiquinho Soares, o Flamengo, né, eu falei ali do Pedro, mas tem o Gabigol também, não sei se eles vão gastar tudo no Giroud, que vamos lembrar, tem 37 anos de idade, tem que ser um time sem preconceito com a idade e sem preconceito com o Giroud, que é um jogador, meu ver, subestimadíssimo. Acho que a história fará justiça ao Olivier Giroud. Ele é um jogador que ainda é o maior artilheiro da história da seleção francesa, isso não é pouca coisa, né? Óbvio, o Mbappé vai trucidar esse recorde, mas também perder esse recorde para o Mbappé não é nenhum demérito. E o fato dele ainda estar sendo convocado para a seleção francesa mostra o quão grande o Giroud é, e é um cara assim, importantíssimo para várias conquistas. Já ganhou a Europa League, esteve no time campeão da Champions, e ele inclusive marcou um poker na Champions, né? Vai lembrar no jogo contra o Sevilla, não na Champions que o Chelsea, foi na Champions que o Chelsea foi campeão, inclusive, na fase de grupos, 4 gols contra o Sevilla numa partida só. Na época o Frank Lampard ainda treinava o Chelsea. Então, vale lembrar que o Giroud tem vários feitos legais no futebol e, assim, é um jogador que eu pessoalmente gosto muito. Não sei vocês, mas se ele vier para o futebol brasileiro seria uma coisa muito legal também. Mas se vier, para qual time ele viria? Responda aí nos comentários. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.